Olá, meus queridos, minhas queridas, nesse momento quero deixar uma palavra do coração de Deus para o seu coração aí. E vou começar com uma pergunta para vocês que estão aí no Facebook, no meu canal Luz para os Corações, no Instagram. É uma pergunta: por que Jesus, o Filho de Deus, foi o único em toda a história a ser ausentado, abandonado, rejeitado absolutamente pelo próprio Pai? Nem próprio Satanás, nem ninguém, nem outro ser humano foi separado, rejeitado, abandonado, como o Filho de Deus foi abandonado. Da quinta-feira até a sexta-feira, a sua martirização. Primeiro, porque o Filho de Deus, ele levou sobre si todos os nossos pecados. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3 e o versículo 6 também fala, de Romano. Então, meu querido, a partir do momento em que Jesus assumiu o meu e o seu pecado, a palavra do Senhor diz que o pecado faz separação entre Deus e os homens. Deus, usando o profeta Isaías 59, ele fala sobre isso. Então, a partir do momento que Jesus, ele assume o meu e o seu pecado, o próprio Pai não poderia, naquelas condições, de estar ali ao lado do seu próprio Filho. E por isso, exatamente, que o Filho de Deus, ele foi abandonado, se ausentou do próprio Pai, o Pai se ausentou dele. O salmista fala no Salmo de número 22, o verso 1, que o próprio Filho, ele chegou até a clamar ao Pai: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Você vai ver também isso no Evangelho de Marcos, capítulo 15. Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E isso começou a martirização, a dramatização na quinta-feira. Jesus, ele vai para o Getsemane e ele ora 3 vezes ao Pai. E o Pai já não responde mais, porque ele já estava ali sobre um compromisso de levar o meu e o teu pecado sobre aquela cruz, sofrer 7 derramamentos de sangue. Se Jesus sofreu injustamente da quinta para a sexta-feira, 7 julgamentos por Caifás, por as falsas testemunhas, o justo juiz. Ele, sendo inocente, ele tirou as suas vestes de juiz e sentou na cadeira do réu, na cadeira da morte, para nos libertar, para tomar sobre ele as nossas culpas, minha culpa e minha tua culpa. Nós estávamos na cadeira da morte, no corredor da morte, eu e você. A palavra do Senhor diz em Romanos que o salário do pecado é a morte. E todos nós pecamos, todos nós tínhamos pecado, todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Então, meu querido, minha querida, esse foi um dos motivos em que o Pai se ausentou do seu próprio Filho por esses 3 dias. Da quinta-feira até o domingo, até a ressurreição, Jesus, ele ficou totalmente ausente. Ele foi rejeitado, ele foi desprezado, ele foi abandonado, porque a pior tortura para um espírito humano é o abandono, é o desprezo e a rejeição. E sabe por que Jesus levou tudo isso, meu querido, minha querida, sobre si? Para que você não seja rejeitado, para que você não seja abandonado, para que você não seja desprezado. Você está entendendo, meu querido, minha querida? Pois é
É desse jeito, meu querido, minha querida. Jesus levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas culpas. Você sabe por que ele levou o abandono, o desprezo e a rejeição? Porque a palavra do Senhor diz, lá em Hebreus capítulo 9, 27, que morreu segue-se o juiz. Apocalipse capítulo 21, 8, e aqueles que não acharam o seu livro escrito no livro da vida, o seu nome escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo, o inferno e os Satanás e seus anjos. E essa será a segunda morte. E o que significa a segunda morte, meu querido? Deixará de existir? Não. Apenas existe, mas não viverá. Porque é separação de Deus para sempre, eternamente. Você sabe por que Jesus ele passou isso? Foi rejeitado, abandonado, desprezado. Absolutamente, nem o próprio diabo, nem ninguém ainda, Satanás, nem ninguém ainda foi separado, rejeitado, abandonado, desprezado pelo Pai, para que você não receba o dano do juiz eterno, da separação para sempre, eternamente de Deus. Tudo está sobre ele. Ele tomou sobre si a rejeição, o abandono, porque o pecado causa separação, a morte causa separação, o pecado causa separação. Você vai dizer, mas eu recebi o dano da segunda morte. Aqueles que recebem o dano da segunda morte vai deixar de existir? Não. Tem algumas igrejas que pregam sobre o aniquilacionismo, mas é mentira. A palavra do Senhor diz lá em Marcos 9, 43, 44, se o teu olho, a tua perna ou alguma coisa, ou qualquer coisa que possa te tirar da presença do Senhor, te escandaliza, corta, arranca, lança fora, que é melhor entrar no céu faltando uma perna, faltando um olho, ou qualquer outro tipo de membro, do que ir para o inferno, o lago de fogo, aonde o bicho nunca morre, o fogo nunca apaga. Ei, mesmo nós estamos aqui, estamos em pecado, mas não perdemos a semelhança de Deus. Aonde o bicho nunca morre, ei, só o homem ou a mulher só vai perder a imagem e semelhança de Deus depois do juízo final. Ele vai virar um verme, um bicho. Ei, o que é o inferno? O que é o lago de fogo? É para queimar a carne e se acabar? Não, a alma não cabe, é tormento, é sofrimento eterno, é desprezo eterno, sem nenhuma expectativa de esperança para sempre, eternamente. É por isso que Jesus já levou, meu querido, minha querida. É por isso que o Filho de Deus tomou sobre si os desprezos, os abandonos, a rejeição. O Pai virou as costas para ele naquele momento, só ele unicamente. Nem o próprio Satanás ele ainda tem acesso ao trono de Deus. Ele ainda tem acesso a todos esses, porque ninguém recebeu o dano ainda da segunda morte, que significa separação de Deus para sempre, eternamente. Então você, meu querido, minha querida, que está aí afastado, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, entre numa dinâmica, se aproxima de Deus, diga: Senhor, salva minha alma, salva minha vida, me ajuda, eu preciso salvar. Se aproxima do Calvário enquanto é tempo, abraça-te com o Calvário e diz: Senhor, salva minha alma, salva minha vida, salva meus filhos, salva minha família, meu esposo, meus parentes, meus amigos, porque Deus deixou nós, eu e você, para isso, para clamar, para que nós não venhamos receber o juízo da condenação eterna, porque isso é fato, isso é real, isso mais cedo ou mais tarde toda língua confessará, e todo joelho dobrará. A palavra do Senhor diz em Apocalipse capítulo 7, que os ricos e os poderosos pediriam os montes que caiam sobre si para que não veja a presença do Senhor. Ei, mas ainda que ele suba ao céu, de lá o Senhor derrubarei, ainda que ele desça às profundezas da terra, a mão do Senhor buscará. Ninguém escapará do julgamento do juiz. Ei,
Ninguém escapará, há uma prestação de conta. E em Romanos capítulo 14, 12 diz que cada um prestará conta de si por si próprio. E lá não vai ter advogado não, meu querido. Lá vai ter Satanás, o acusador, que ele já está julgado, ele já está condenado, e ele quer levar você. Ei, mas a tua salvação está paga. Jesus pagou um alto preço, não foi com prata nem com ouro, mas com o sangue de Jesus Cristo, conforme 1 Pedro capítulo 1, verso 18 e o verso 19. A sua salvação já está paga, foi derramado o sangue de Jesus, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, conforme 1 João capítulo 1, versículo 7. Não há salvação após a morte, não. Esse negócio de dizer que há o purgatório, uma experiência, é mentira do diabo. A Bíblia diz que morreu o sexo e juiz, conforme está em Hebreus capítulo 9, 27. E a palavra do Senhor diz lá em Romanos 8, 1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ei, o meu e o teu pecado não vai surpreender Jesus. Jesus já sabia que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Então, meu querido, minha querida, corra hoje para os braços do Senhor. Não queira receber o dano da condenação eterna, do juiz eterno para sempre, eternamente. Ninguém vai para o céu porque é bom, não. Nós vamos para o céu porque Jesus já morreu no meu e no teu lugar. Ninguém vai para o inferno porque é ruim, não. A gente vai para o inferno, aquelas pessoas vão para o inferno porque rejeita o Senhor Jesus como Salvador da sua alma. Ei, levanta as suas mãos aí onde você estiver e diga: Senhor, eu quero aceitar a Ti como o meu único e suficiente Salvador. Tu já pagaste o meu preço, já pagaste o preço da minha alma, que é o bem maior que existe na face da terra, é a nossa alma. Oh, meu querido, minha querida, entrega a tua vida para Jesus. Aí você pode dizer: mas eu já tenho Jesus. Sim, você já tem Jesus no coração, mas precisa confessar como testemunho, como um casamento, como diante de um padre, diante de um pastor. É necessário o seu sim. Você vai dizer, quando o padre diz assim: ô pastor, você aceita o Joaquim ou a Joaquina? Se você dizer não, não tem casamento. Se você disser sim, tem casamento, e é registrado no céu. Lá no céu é registrado. A partir do momento que você confessar com a tua boca, que nem diz em Romanos capítulo 10, se o teu coração crer e com a tua boca confessará, será salvo. A confissão é que vai expor, é o verbo. Você está diante dos homens, diante dos anjos de Deus, fazendo uma confissão de fé, dizendo: eu aceito o Senhor Jesus como o meu Salvador. A própria Maria, lá quando o anjo apareceu a ela, em Lucas capítulo 1, e o verso 2, você vê capítulo 46, que ela diz: a minha alma se alegra no Senhor, em Deus, o meu Salvador. O Salvador estava na barriga dela ainda. Ela aceitou Jesus como Senhor, Salvador da sua vida. Até Maria. Alguns falam que Maria era imaculada. Quem é imaculada não tem pecado. Maria tinha pecado, porque a palavra do Senhor diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque nós herdamos isso de Adão, conforme Romanos, não porque queremos, mas nós herdamos esse pecado lá do nosso pai Adão. E está dentro de nós esse pecado. Por mais que você ore, por mais que você busque, o pecado sempre vai estar. Mas a palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios capítulo 13, que quando vier o que é perfeito, sim, nós seremos transformados. Mas enquanto eu e você estivermos aqui, estamos orando, buscando, se aproximando, caminhando, marchando, caindo, tropeçando, mas levantando sempre rumo à eternidade. Rumo à eternidade. Oh, meu querido, agora é a pergunta: aonde você quer viver a sua eternidade? Com Cristo para sempre, eternamente, ou no sofrimento, no tormento eterno para sempre, eternamente, onde não há mais nenhuma expectativa, nenhuma esperança, que é o dano da segunda morte, que está em Apocalipse capítulo 21, 8. E essa será a segunda morte, mas é uma morte que significa separação de Deus para sempre, eternamente, aonde a pessoa vai existir, mas não tem vida, porque vida só existe em Jesus, no Filho de Deus que morreu por mim e por você. Então, meu querido, minha querida, entre numa dinâmica hoje. É por isso que está escrito na palavra do Senhor que ele foi abandonado, rejeitado, ele foi desprezado por mim e por você, pelo próprio Pai,
para que você não precisasse ir para o abandono eterno, para a rejeição eterna, porque não é Deus que nos rejeita, não, é nós que rejeitamos a Ele. E por isso que Ele levou sobre si tudo, todos os nossos desprezos. Se você está se sentindo desprezado, abandonado, rejeitado, que é a pior tortura para um espírito humano é o abandono, é a rejeição, é o desprezo. Por isso que Jesus levou por mim e por você, meu querido. Então hoje você aí, se você sentir no seu coração foi tocado por esta palavra, levante e deixa aí no Facebook, toque. Eu vou deixar essa mensagem aí no meu canal, o canal Luz para os Corações. Entre lá, canal Luz para os Corações no YouTube. Eu tenho o meu blog também, o Instagram, o TikTok, o Cauã. Tudo eu colocarei essas mensagens para te salvar. Corra, escapa-te pela tua vida, é hoje ou talvez seja nunca mais. Diga: Senhor, eu quero aceitar a Ti como o Senhor da minha vida. Salva a minha alma, me aceite, escreve o meu nome no livro da vida, para que naquele grande dia o Senhor não venha dizer: apartai-vos de mim, maldito, que eu não conheço. Ou o Senhor dizer: vinde a mim, bendito de meu Pai, possuí a herança que foi preparada dentro da fundação do mundo. Então, meu querido, fica a seu critério, o seu sim para Deus ou não, para não receber o dano da morte, o dano da segunda morte, que significa separação de Deus para sempre, eternamente. Que Deus abençoe. Eu sou o evangelista José de Arimateia. Isso é mais uma das mensagens que eu coloco aí no meu Facebook para os meus amigos e todos aqueles que me adicionar. Fica na paz. Que Deus abençoe.